Estamos no segundo domingo de Advento. Advento, como eu já disse na semana passada, e é sempre bom lembrar, Advento é vinda, espera pela vinda. Primeiro, espera e preparação pela vinda de Jesus no primeiro Natal, seu nascimento. Nos preparamos para celebrar o aniversário do menino Jesus. E segundo o Advento também é período de preparar, de lembrar da necessidade que temos de preparar o nosso coração. Natal já vem chegando, prepare o coração, mas especialmente prepare o coração também para a segunda vinda de Cristo. Tratamos disso já na semana passada, mas vale a pena a gente lembrar alguns detalhes para que a gente possa fazer uma ponte com a reflexão que eu quero trazer hoje. Na semana passada nós lembramos o texto de Lucas, capítulo 12, e ali Jesus faz uma recomendação importante. Ele diz pede para que nós estejamos preparados. E as palavras que ele usa ali naquele texto é que vocês mantenham a roupa bem presa com o cinto. O cinturão da verdade, nós falamos aqui, lembrando do apóstolo Paulo, que fala do cinturão da verdade. Mantenham a roupa bem firme ao corpo com o cinto e mantenham as lamparinas acesas. Isso o texto do Evangelho da semana passada nos alertou. E essa é, de fato, a nobre advertência para o período de Advento, para toda a nossa vida. Nós vivemos o Advento enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus. Manter a roupa bem presa ao corpo com o cinto da verdade e manter a lâmpada da fé e do amor sempre acesa, sempre acesa. Natal já vem chegando. Prepare o coração. Mas há também uma graciosa promessa feita por Jesus, naquele mesmo texto que nós usamos aqui na semana passada em nossa reflexão, Lucas capítulo 12, uma graciosa promessa que é transmitida naquele texto bíblico que nós vimos semana passada, através de uma analogia, uma parábola que lembra também a festa de casamento. E é nesse sentido que nós estamos fazendo a ponte para a reflexão de hoje. Na semana passada nós vimos Jesus dizendo assim: felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados quando ele voltar da festa de casamento. O próprio patrão se preparará para servi-los. O próprio patrão se preparará para servi-los. Nessa história que nós vimos semana passada, o patrão está voltando de uma festa de casamento e chegando em casa, os empregados devem estar alertas, prontos, esperando pelo seu retorno. No texto de hoje, Mateus capítulo 22, nós também temos uma citação de uma festa de casamento, agora um pouco diferente, mas está ali também essa mesma analogia. Uma grande festa foi preparada, mas por duas vezes os convidados rejeitaram o convite. Resumindo, a história é essa: os convidados não eram dignos, a primeira lista e nem a segunda lista de convidados. É engraçado isso porque, não sei se vocês viram, mas no último mês de novembro aconteceu na vida real algo bem parecido com essa parábola. Quem viu a notícia? Foi nos Estados Unidos, faz umas 3 semanas. Foi metade do mês de novembro. Um casal, Kalina e Shane, convidaram 75 pessoas para a sua festa de casamento, a tão sonhada festa de casamento. Mas, para a triste surpresa do casal, apenas 5 convidados compareceram à festa. Apenas 5 convidados. Nas redes sociais, a noiva, Kalina, escreveu que imaginava ver parentes e familiares vibrando com a entrada do casal naquele salão lindamente ornado com flores brancas. Ela ficou surpresa com a ausência das pessoas e
questionou na sua rede social. Por quê? O que nós fizemos? Eu sou assim uma pessoa tão má? Pergunta ela. O que o meu marido fez para merecer isso? Por que as pessoas não se importaram o suficiente para comparecer à nossa festa de casamento? Embaixo nos comentários, na rede social, uma das seguidoras dessa noiva tentou consolar a noiva, dizendo o seguinte: faça a festa de novo e nos convide, nós iremos. Qualquer semelhança com a parábola contada por Jesus certamente não é mera coincidência, né? Foi na vida real algo parecido. O texto da parábola conta essa história da grande festa que foi preparada, mas os convidados desprezaram o convite. E o que Jesus tem a nos dizer com isso? O que Jesus quer dizer com essa história? O que, afinal de contas, ele quer nos ensinar? Jesus está querendo nos dizer o seguinte: desde o início, desde o princípio, Deus, o patrão, o pai, aquele que organiza a festa, aquele que banca a festa, está enviando convites irrecusáveis ao mundo inteiro. Ele deseja que as pessoas estejam na sua festa. Ele quer anunciar a sua palavra. Ele faz um convite de fé. Ele faz um convite de amor, um convite de perdão incondicional, um convite da graça a todos os povos, um convite de bênçãos infinitas, mas a sensação que ele tem e que Jesus tem também, tanto é que ele conta essa história, a sensação que ele tem é que de geração após geração, esse convite continua sendo rejeitado por muitos, continua sendo ignorado. No último mês de novembro, aconteceu uma outra história que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Dessa vez na Inglaterra. Uma noiva que também havia preparado com todo carinho, com todo cuidado a sua festa de casamento, chorou amargamente ao perceber que uma parte dos seus convidados havia rejeitado o cardápio vegano que ela e o noivo ofereceram. Um dos padrinhos do casamento, irmão da noiva, que não gostava ou não gosta de comida vegana, combinou com outros convidados ali e eles pediram 20 pizzas que foram entregues na festa de casamento. A noiva relatou que havia evitado revelar qual era o cardápio para justamente que não houvesse nenhum tipo de preconceito, para que a festa eventualmente não ficasse esvaziada. Mas talvez justamente foi esse o seu deslize, porque muitas pessoas a acusaram a ela e o seu marido de arruinarem o próprio casamento ao tentar impor as suas crenças. Enfim, por meio de Isaías, ouvimos uma graciosa promessa. Isaías 25, no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. E ele revela qual é o cardápio. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. Ou então, literalmente, a tradução do texto do hebraico diz assim: será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Ou seja, nada de cardápio vegano, né?
Brincadeiras à parte, nada contra quem prefere o cardápio vegano, mas eu estou usando isso para ilustrar o seguinte ensinamento. O texto bíblico de Isaías está querendo nos dizer que o que Deus tem preparado é o melhor, o inimaginável para todas as pessoas. Coisas inimagináveis e deliciosas sem fim. É isso que o texto está querendo dizer, e é exatamente o que o apóstolo Paulo também, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, ao citar o texto de Isaías, diz, Paulo, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém imaginou que poderia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebam, o que ninguém nunca nem viu, nem jamais pensou, jamais imaginou. É isso que Deus tem preparado para este grande banquete. Quando eu falo desse texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, inevitavelmente eu me lembro de um episódio verídico, de fato ocorreu comigo no meu primeiro ano de ministério. Isso há quase 20 anos atrás já, 18 anos mais precisamente. Um aluno da instrução de confirmandos chega no sábado de manhã, durante a aula, e ele conta todo empolgado que no dia anterior seus pais haviam instalado internet em casa. 1 mega de velocidade, nossa! 20 anos atrás, isso era uma revolução. E ele criou um perfil no Orkut. Uau! Empolgadíssimo com as infinitas possibilidades advindas dessa nova e revolucionária tecnologia, agora ao alcance da sua mão, o aluno da instrução chega para o pastor e pergunta, pastor, lá no céu vai ter internet e Orkut? Confesso que naquele momento dei aquela cambalhada como alguém que recebe uma rasteira, mas eu não caí, eu lembrei desse texto do apóstolo Paulo. Lembrei a ele, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E depois de citar esse texto, olhei para ele e lembro de ter dito algo mais ou menos assim, internet é bom, né? É. O Orkut também é. Tem coisas muito boas. Mas isso já existe. Isso já existe. Você tem até na tua casa. Agora tente imaginar alguma coisa muito, mas muito melhor do que isso. Tente imaginar. Tentou? Então beleza. O que o texto bíblico está nos dizendo é que o que Deus tem preparado é algo muito, muito melhor do que a melhor coisa que alguma mente humana possa imaginar. Vai muito além do que tudo aquilo que já existe, ou que você pode imaginar. É isso que Paulo está nos dizendo, baseado nas profecias de Isaías e tantos outros textos, daquilo que Deus tem a dizer. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu convenci aquele jovem, não sei. Às vezes eu tenho a sensação, como aquela noiva na primeira história que eu contei, que é uma história verídica também, que o convite que Deus está concedendo, que o convite que Deus faz, a muita gente não está convencendo. Não está convencendo. Não que o convite tenha sido mal feito, ou que precisássemos torná-lo mais atraente, para que assim as pessoas possam aceitá-lo. O convite está aqui. É o próprio Deus quem o escreveu. Está aqui. Está dado. O convite está dado. Mas a sensação que Jesus tem, tanto é que ele conta essa história, e o Pai também tem, é que muitos e muitos que são convidados rejeitam o convite.
E lembrando da segunda história que eu contei antes, da mulher que teve o seu cardápio rejeitado, posso dizer que também há muita gente achando que o cardápio do grande banquete vai ser um cardápio vegano. Ou seja, não estou desprezando o cardápio de maneira nenhuma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem aqueles que não acreditam que o convite seja verdadeiro. Não acreditam que seja, de fato e de verdade, um convite do próprio Deus e Criador. E como a própria parábola de Jesus conta, muitos rejeitam o convite, até agridem os mensageiros ou aqueles que lhes transmitem essa palavra. Por isso, queridos irmãos e irmãs em Cristo, o cardápio de Deus não vai decepcionar. O cardápio de Deus não decepciona. Aliás, é sobre isso que também diz aquele famosíssimo Salmo 23, lá no finalzinho: preparas um banquete para mim, tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Enches o meu copo, percebam que é o próprio Deus que está enchendo o copo. Vocês já viram numa festa de casamento o noivo se levantar da mesa e servir aquele que está lá na última fileira? Talvez ele possa até fazer isso em homenagem ao pai, ou à mãe, ou à própria noiva. Mas ele não vai servir as mesas. Tanto no Salmo 23, quanto na leitura da semana passada, onde o patrão serve a mesa, a gente percebe uma quebra de protocolo. Deus, o patrão, se levanta da sua mesa para servir você. Pensa na honra, que é isso. Pensa na honra. Ainda falando a respeito do cardápio do grande banquete, no texto de Isaías, o autor dá uma palhinha do que será esse cardápio. Ele diz assim, no verso 7, e ali, naquele banquete, ele, Deus, acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre as nações. Acabará com a nuvem de tristeza e choro que cobre as nações. O Senhor acabará para sempre com a morte. Acabará com a morte. Vocês ouviram bem? Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está falando. O Senhor falou. Eis uma pequena palhinha do cardápio inimaginável do ponto de vista humano e para a razão humana. Ele, Deus, acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. Isso a internet não faz. Nem o falecido Orkut era capaz de fazer, embora empolgasse muita gente na época. Também o jovem Instagram não faz isso. Nem os adultos YouTube e Facebook são capazes de oferecer isso. Muito menos os adolescentes, TikTok, ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial que vocês possam imaginar. Nenhuma delas é capaz de acabar com a nuvem de tristeza e choro que cobre as nações. No cardápio do banquete celestial há também uma outra coisa que a razão humana não consegue assimilar, de jeito nenhum. Verso 8. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Está aí o cardápio vegano. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Muitos não acreditam. A morte é o fim. Morreu e acabou. Não? Eu não acredito nesse convite. Eu não quero esse cardápio. Eu acho que não vai dar certo, não. Está lá, no cardápio daquele que fez o ser humano, aquele que deu a vida para você, para mim, para nós, aquele que faz os astros continuarem girando no espaço, continua fazendo seu coração bater, e você nem se dá conta.
O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Exatamente o que o apóstolo Paulo também, citando o profeta Oséias, diz, quando ele pergunta, num famoso texto que nós ouvimos nos velórios normalmente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí o mesmo apóstolo, agora citando Isaías, diz: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E ele conclui, Paulo ali aos Coríntios: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é só por isso, porque Deus nos dá a vitória por meio de Jesus, que as palavras finais do profeta Isaías, a leitura de hoje, fazem sentido. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o povo está passando. O Senhor falou. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, convite para o banquete chegou aí na sua caixa de mensagens. Chegou ali? Não delete. Não ignore. Jamais. Mas esse convite tem uma admoestação importante, que Jesus também faz ali quando ele fala a respeito daquele homem que não estava com a veste, né? Mas nesse convite está dito: arrependam-se. Arrependam-se, pois está próximo o reino de Deus. Prepare o coração. Natal já vem chegando. Tempo de Advento é tempo de pensar sobre isso. É tempo de refletir sobre isso. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para isso. Então, se você ainda tem alguma queixa com o seu irmão, a sua irmã na fé, ainda tem tempo. Ou mesmo com alguém de fora da comunhão cristã, se você tem alguma queixa, ainda há tempo. Ainda há tempo. Arrependa-se. Busque reconciliação. Deixe de lado o orgulho, prepare o coração. Natal já vem chegando. Natal já vem chegando. Não rasgue o convite, não rejeite o convite só porque você não vai muito com a cara do entregador. Não rejeite o convite. Não o guarde na gaveta, como alguns fazem, né? Com a certidão de batismo e de confirmação, e depois, quando precisa, não sabe mais aonde está. Ou seja, nem se lembra mais. Não faça isso. Não ignore o chamado divino para se envolver e se comprometer no reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. O convite de Deus para participar com Ele da eternidade nos céus vem a nós gratuitamente, livre de pagamento, sem amarras, sem cordas. A graça e o amor de Deus vêm a nós como o mais fino prato do melhor restaurante que vocês poderiam imaginar. Melhor do que isso, que ninguém imaginou. A graça de Deus vem a nós como o mais fino prato, com as melhores comidas e vinhos mais finos, usando a linguagem de Isaías. Vem a nós servido pelo próprio patrão, como cortesia da casa. Cortesia da casa. Assim, sem nenhum merecimento próprio, pela fé, única e exclusivamente pela graça, mediante a fé, já fazemos parte desse banquete. Já fazemos parte desse banquete. E lá estaremos. E lá estaremos, se não estivermos ocupados demais. E se não recusarmos o cardápio. Para mim, esse convite é irrecusável. É irrecusável. Que seja também para você. Amém.